Melhor, na hora que acontecem os bons resultados, Marcelo, tudo melhora para o Fortaleza e para todo o clube. Quando começa a cair algum resultado que não seja satisfatório, obviamente, aí vem as opiniões de discordância, vem aqueles que parece que ficam torcendo para que as coisas não deem certo, e eu sei que em todo segmento isso existe, né? Mas eu pergunto, como é que está o Fortaleza administrativamente? Logo após aquela goleada de 5-0, o barco ficou assim meio... Todo mundo se assustou porque foi um resultado atípico, mas o time conseguiu uma sequência de resultados que calafetou, matou qualquer tipo de possibilidade de intriga, digamos, de desavenças administrativas que a gente chama normalmente aqui de reima. Como é que está o Fortaleza hoje administrativamente entre seus poderes da SAF e seus poderes como, digamos assim, diretoria executiva? Alano, o jogo do Cuiabá, ele foi muito interessante, assim, né, do ponto de vista... Foi péssimo o resultado, lógico. Foi doloroso, mas o que veio depois dele, a pontuação do Fortaleza é altíssima, né? Depois daquela derrota que foi feia, né? Que foi dolorosa, e tem um motivo aquela derrota ali, foi um cansaço acumulado, um cansaço mental foi acumulado. Uma topada aquilo ali, uma topada. Uma topada total ali, que fugiu do padrão do Fortaleza, mas também... houve uma reação muito grande por parte dos jogadores e a gente conseguiu uma pontuação excelente mesmo depois daquele resultado. E o dia a dia do Fortaleza é harmônico, aí é uma família, e toda família às vezes tem uma discussãozinha, um probleminha ali natural, uma arengazinha, uma reima, né? Mas a gente resolve dentro de casa, conversa, olha nos olhos, exercita o perdão, né? Olha para frente, pensa no clube, que é o mais importante que tem, é o clube, é a instituição, o Fortaleza vencer, né? E a gente sabe que, vocês sabem mais do que eu, porque tem mais tempo de estrada no futebol do que eu, que qualquer clube de futebol que tem problemas internos administrativos reflete no campo. Verdade. Não tem jeito, tem jeito. Começa a brigar, começa a discutir, começa a dividir força e reflete no campo. Sabe, quando eu era criança, que eu morava lá no presídio, não era cadeia, não era cadeia, era um lugarejozinho na subida da aprazível Serra da Ibiapaba. Quando eu era criança, que a gente arengava lá com o menino, eu só ouvia a voz do meu pai, ver se tem alguma coisa a ver com a outra. O vozeirão do meu pai diz: para com isso aí, senão você apanha. É por aí, tem, né? Então, na hora que pode surgir alguma situação, porque é convivência humana, né? E convivência humana tem as suas dificuldades, mas o Fortaleza está acima de tudo, e qualquer problema que houve ou tenha havido, devidamente superado. Não tem nada a ver com o resultado de Cuiabá. O resultado de Cuiabá foi um acúmulo de cansaço físico e mental do grupo de jogadores. Se a gente olhar o mês de maio do Fortaleza, foi um mês de muita pressão. Vai pegar o Boca, não pode perder. Se não perder do Boca, tem que ganhar do Trinidense. Vai pegar o Vasco, tem que eliminar o Vasco, Copa do Brasil. O Sport tem que eliminar o Sport. Se eliminar o Sport, tem que eliminar o CRB. Né? Não tinha vencido nenhum jogo em casa. A sequência com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Atlético. Que já foi depois, né? Mas assim, até o Cuiabá, antes do Cuiabá, era uma pressão absurda, normal, do futebol normal, mas eram muitos jogos decisivos em que o nível de tensão, de preparação estava elevadíssimo. Passamos por tudo isso. Superamos o Boca, né, na pontuação, classificamos em primeiro, passamos o Sport, não precisa nem contar como foi, que todo mundo lembra, fomos campeões da Copa do Nordeste, vencemos o Atlético Paranaense na Série A, no Vasco a gente perdeu nos pênaltis, passamos essa pressão altíssima. Quando chegou o jogo do Cuiabá, ele tinha um cansaço mental acumulado e o time realmente não rendeu. Não rendeu, quando foi abrir os olhos já estava 3-0, quando foi querer brigar de novo, foi jogador expulso, já estava o jogo bem encaminhado para a derrota e aconteceu o que aconteceu. Mas o grande lance é o que fazer depois disso. Reagimos rapidamente e a pontuação que veio depois foi excelente, está sendo excelente. Até o presente momento, a expectativa tem superado ou está dentro daquilo que foi traçado? Alano, eu acho que é um ano muito bom até aqui.
certo? Copa do Nordeste, um título histórico, ao meu ver, até por tudo que aconteceu na competição. Campeonato Cearense, perdemos na final nos pênaltis, perdemos de forma invicta. E o Campeonato Cearense, com pouquíssimas variações, ele vai ser decidido no mata-mata de clássico, quase sempre é assim, né? Você joga, faz a final com o Ceará. E dos últimos 6 nós ganhamos 5, né? Perdemos esse ano nos pênaltis, faz parte. Queríamos ter ganho, mas não conseguimos naquele momento. Mas não é um vexame perder um título num clássico nos pênaltis. Copa do Brasil, a gente queria ter passado pelo menos uma fase a mais. O sorteio não foi tão gentil com a gente, né? Porque a gente poderia ter pego adversários mais fáceis, digamos assim, nessa fase, mas o sorteio veio o Vasco e não conseguimos superar o Vasco. Então aí foi uma competição que a gente realmente ficou atrás do que se projetava. Sul-Americana, excelente até aqui, um grupo dificílimo, passamos em primeiro, né, na frente do Boca. E na Série A, acho que a gente está entregando aí até mais do que qualquer planejamento, né, nesse momento um 4º lugar, uma campanha sólida, mas não é por acaso. Não é sorte, não é por acaso que a gente está nessa posição, é trabalho, é sequência de trabalho. Eu acho que o principal diferencial do Fortaleza é um trabalho que vem de muitos anos. Então, existe um entrosamento entre diretoria, comissão técnica e jogadores, de que a gente tem força para brigar com qualquer time, em qualquer estado do Brasil, da América do Sul. Eu disse essa frase para os jogadores lá atrás, e eu lembro até quando aquele primeiro clássico contra o Ceará, né, que a gente estava perdendo 2-0 e virou para 3-2, levou aquele gol no final ali, não marcaram a falta lá, que era para ter marcado, uma mão na área. E eu disse para eles, o Fortaleza jogando como jogou o segundo tempo, pode vencer qualquer time da América do Sul. Aí eu na época até citei, pode vencer o Palmeiras, pode vencer o Boca, pode vencer o Flamengo, né, o Corinthians, quem quer que seja, e coincidiu depois o sorteio dar o Boca, né? Ali eu era prevendo, né? E deu o sorteio do Boca e de fato a gente venceu o Boca, né? Então a gente tem condições para isso. Vai ganhar todos os jogos? Não. Vai perder jogos? Vai ter momentos difíceis? Vai. Mas a gente no nosso se a gente estiver muito bem focado, muito bem preparado, com as peças disponíveis, a gente tem condição de brigar com qualquer time hoje da América do Sul. Então é um trabalho que tem seus resultados, está no momento bom, alegria, harmonia, todo mundo feliz. Muitos jogos, né? O Fortaleza mais uma vez é o clube no Brasil que mais tem jogos, que mais tem minutos jogados, que tem menos tempo de descanso na Série A entre um jogo e outro, isso pesa também. Mas graças a Deus vamos superando e que a gente siga muito firme, né, nessa segundo semestre aí que já estamos nele, né, para fazer uma ótima Série A e também uma Sul-Americana de alto nível. A torcida do Fortaleza foi dormir ainda mais feliz do que o que já estava, porque o time, além de ter vencido mais um compromisso, e eu friso sempre nas minhas análises, todos são compromissos difíceis. Mas ontem o time ingressou no G4 de uma forma permanente, porque teve uma vezinha que ele ingressou, mas saiu ligeiro. Como é que o presidente, digamos assim, recebeu esse presente dado pelo grupo, pelos jogadores, pelo técnico e por todos que fazem a família tricolor? Olha, Alan, né, é um campeonato muito difícil, né? Como você falou aí na pergunta, todo jogo é uma batalha, todo jogo tem seu grau altíssimo de dificuldade. O Atlético Goianiense era uma pedra no nosso sapato, né? Jogando no Castelão, a gente não tinha vencido nenhuma vez depois que retornou à Série A. Faltava esse tabu, ia ser quebrado. Já tínhamos vencido em Goiânia, mas no Castelão ainda não. E conseguimos ontem, né? O Atlético está na zona de rebaixamento, aquela coisa tudo, mas é um time competitivo, é um time que tem brio, é um time que venceu o Fluminense no Maracanã, que empatou com o Atlético Mineiro na Arena MRV. Então todo jogo é difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu aí uma boa vitória, né? Um 3-1. Um público bom ontem, 30 mil pessoas, a gente não pode reclamar de 30 mil pessoas, é um público bom, embora a gente saiba que o Fortaleza tem potencial para mais e o momento pede mais, mas é um bom público para 30 mil pessoas. E o time com atuação consistente, né? Como já vi em alguns jogos, realmente impondo
o ritmo de jogo, indo para cima, buscando o gol, sabendo reagir quando leva o gol, né? Tomamos um empate ali e soubemos voltar para o segundo tempo e reagir, mesmo também tendo um jogador expulso no início do segundo tempo. E uma campanha muito sólida, 32 pontos, invencibilidade em casa no primeiro turno. Nós não jogaremos mais em casa nesse primeiro turno e o Fortaleza termina invicto em 10 jogos, foram 3 empates e 7 vitórias, sendo que as 7 vitórias foram seguidas, né? 7 vitórias seguidas jogando no Castelão pela Série A. Então realmente é um trabalho que acho que hoje dá orgulho aí ao torcedor do Fortaleza, ao torcedor nordestino, e a gente fica muito feliz por esse momento, sabendo que a gente tem que cuidar dele muito bem. Marcelo, todo mundo falava na abertura da janela. Dia 10 de julho vai abrir a janela. Alguns jogadores do Fortaleza com certeza interessam a outros clubes do Brasil e do mundo. E o Fortaleza também tem interesse em outros jogadores. A janela hoje está aberta. E o Fortaleza, como é que tá? Está visando contratar alguém para fechar o ciclo? Tem alguém que poderá ainda nessa janela ser negociado? Alô? Você ouviu, Marcelo, nossa pergunta? Não, você estava falando sobre a janela. Isso, aí a minha pergunta é, a janela está aberta, o Fortaleza é um clube que está super valorizado por conta da belíssima campanha, seus jogadores estão cada vez mais, digamos assim, fechados dentro do grupo de Vojvoda, mas eu pergunto, a janela está aberta, o Fortaleza tem interesse, obviamente, em reforçar o grupo, e outros clubes também podem levar jogadores do Fortaleza. O que é que tem de concreto ou de realmente que possa acontecer? A janela em aberto é justamente isso que você falou, né? Existe possibilidade de entrada, existe possibilidade de saída. Eu sei que o torcedor espera muito mais as contratações, os novos nomes, né? Existe sempre uma expectativa sobre isso, mas a gente tem que ser muito racional dentro do que o clube precisa. Lembrar que na janela de exceção, que foi aquela janela depois dos estaduais, nós fizemos 4 contratações, né? Pouquíssimos times contrataram na janela de exceção, o Fortaleza fez 4 contratações. Felipe Jonathan, o Emanuel Martins, o Breno Lopes e o Renato Kaiser. Então os movimentos nossos nessa janela de agora não serão tão grandes. Não serão tão grandes, nós temos um elenco aí qualificado, nós temos jogadores em cada posição, tendo reposição dentro dessas posições, né? Vocês que acompanham o Fortaleza veem que o Vojvoda muda muito o time, então ele muda e naturalmente os jogadores vão mostrando que tem condição de jogar qualquer tipo de jogo. Então a gente tem, acredito eu, e essa é a análise interna lá nossa, que tem um elenco sim qualificado e entradas que possam vir, contratações que possam vir serão bem pontuais mesmo, dentro de uma necessidade, dentro de uma qualificação ou de uma baita oportunidade de mercado que às vezes surge, né? Quanto à saída, jogadores que hoje são importantes, que têm muita minutagem, só vão sair por muito dinheiro, não tem meio termo, entendeu? Ou o clube que quiser, ou do Brasil ou do exterior, tem que fazer proposta realmente considerável para a gente pensar em alguma negociação, né? Tem que ser do ponto de vista mesmo daquela que brilha os olhos, diz, olha, tem que fazer, tem que ir ao momento, até porque o clube também precisa fazer dinheiro com venda de jogador. Isso aí é uma realidade de todos os clubes de futebol, não só no Brasil, né? Existe um orçamento a ser cumprido, o orçamento prevê venda de jogadores e a janela do meio do ano é uma delas que pode aparecer alguma venda, né, alguma possibilidade, e se for realmente algo muito bom, a gente vai avaliar e que seja bom para o Fortaleza. É um prazer estar falando contigo. Primeiro, parabenizá-lo aí pela condição que você, que é sem dúvida nenhuma o maior responsável, ter colocado o Fortaleza no patamar diferente. Eu sou muito bairrista, eu defendo aqui a bandeira do futebol cearense sob todos os aspectos, e eu fico revoltado quando a gente vê a crônica paulista, a crônica sulista de um modo geral, não reconhecendo o devido valor do Fortaleza. Eu sou totalmente contra quando você faz um programa esportivo, você tenta prognosticar resultados, dando favoritismo a time A, time B, e o Fortaleza hoje, o patamar é outro, o sarrafo aumentou, é óbvio, a cobrança é muito maior,
Mas o Fortaleza, ao meu ver, eu comentava até com ela no ar ontem, no final da jornada, que o Fortaleza sempre joga hoje muito mais com grandes times. Quando joga contra o Palmeiras, quando joga contra o Flamengo, porque o Fortaleza encara de igual para igual. Como é que você, dentro da sua elegância, você é um gentleman na acepção da palavra, como é que você encara quando você vê, de um modo geral, o não reconhecimento, embora alguns comentaristas esportivos já tenham ressaltado aí o grande trabalho do Fortaleza, não poderia ser diferente. Como é que você administra tudo isso, vendo ainda não o reconhecimento devido pelo que o Fortaleza representa hoje no futebol brasileiro, meu querido? Wilton, uma alegria falar contigo, bom te ouvir, parabéns por todo o teu trabalho. Eu acho o seguinte, eu acho que a nível geral esse reconhecimento cresceu muito, sabe? Eu acho que hoje o Fortaleza é bem falado em praticamente todos os programas esportivos aí, né? De vez em quando aparece um depoimento, né? O Thiago Life fez um depoimento do Fortaleza, o Mauro César Pereira, né? O André Reni, o próprio Neto, né? O Neto reconhece muito o nosso trabalho, o Neto, né? Que ele é difícil, o Neto fala, né? O Neto é autêntico. Fala. E ele, né, tem reconhecido o trabalho. Então eu acho que hoje tem um respeito, o André Rizek, sabe? A turma valoriza o trabalho que é feito no Fortaleza. Mas naturalmente ainda falta um algo a mais, e aí eu vou para o aspecto comercial da coisa. Por exemplo, ontem, quando foram anunciar os gols do Fantástico, né? Aí anunciaram, o Corinthians vence na Bahia, o Fluminense vence o Cuiabá, e o Fortaleza nem apareceu nesse caso. É verdade, eu também percebi. Né? Só que o Fortaleza talvez seja a grande surpresa, né? Que vem de 4 vitórias seguidas, que chega no G4, mas na hora que o cara vai fazer o anúncio ali, pro Brasil todinho, o Corinthians chama mais atenção porque ele quer audiência. Ele quer audiência, quer fazer audiência. E o Brasil todo tem torcedor do Corinthians em todos os estados. É por isso que eu gravei aquele spotzinho dizendo que o Nordeste existe, me aguarde. Você viu? Isso. Eu vi isso, aí você me mandou e eu vi, você sempre com a genialidade, né, na comunicação. Então, eu acho que já tem muito reconhecimento, de verdade, as pessoas reconhecem o trabalho, a gestão, o Vojvoda, né, que é um grande treinador. Sem dúvida. A torcida que está sempre presente. Mas, rapaz, assim, se esqueceram a gente um pouquinho, a gente ganhando, também não tem problema não. É melhor, né? Deixa falar dos outros lá, e a gente vai chegando ali na humildade. Comendo pelas beiradas, como diz o cearense. O que importa é ganhar ponto. O Darcy Mourão vai fazer uma pergunta a você, mas eu me lembro, eu não sei se eu sonhei, eu não sei se eu li, eu não sei se eu ouvi. Vou dizer. Mas só essa? Só essa, a negada diz que eu sou o Faustão. O Marcelo tem uma agenda pronta, viu? Só um minutinho aí. Mas primeiro saber, primeiro que você entrou aí no meio, a pergunta que eu queria fazer antes de passar para o Darcy Mourão e agradecer ao nosso querido Marcelo Paes, quando é que termina o seu mandato e se a torcida pode ficar tranquila em termos de continuidade? Eu tenho um contrato de 3 anos, né, nesse modelo atual de SAF, 24, 25 e 26. Então vai esse é o meu contrato com o clube e estou trabalhando focado, querendo melhor para Fortaleza. Esse contrato, se for interrompido, tem indenização zona grande? De parte a parte. Darcy Mourão, o Uber está esperando lá embaixo. Boa tarde, Marcelo, um abraço a você, amigo, parabéns aí por sua trajetória aí no futebol do Fortaleza Esporte Clube. Ô Marcelo, só uma perguntinha que eu tenho observado nas escalas da CBF. A CBF, ela coloca o que tem de melhor nos jogos do Flamengo, do Corinthians, Palmeiras, e quando é para nós aqui do Nordeste, vamos dizer assim, aí eles fazem os testes. Eu queria ver se vocês já observaram isso, porque é muito juiz testado aqui no Castelão, na Bahia, muito mesmo. E aproveita agora, vai para a reunião da CBF e levanta esse assunto. Eu creio que o Marcelo, como ele é muito caprichoso, ele já deve ter notado isso também. Grande Dacildo, alegria lhe ouvir. Eu quero lhe dizer 3 coisas antes de responder a sua pergunta. Primeiro, que eu gosto dos seus vídeos de análise de arbitragem, né? Quando termina ali um jogo. Quando vê o vídeo do Darcílio, eu digo, aí, tá aí, a gente tava certo, a gente tava errado. Eu gosto muito das suas análises. Segundo,
que no ano de 1998, ou foi 99, você fez uma competição chamada Copa Raimundo Fagner. Futebol Sub-15. Futebol Sub-15. Eu fui campeão daquele campeonato, viu? Jogava pela União, do Zé Valdo. E para o ano Nós somos campeões. Para o ano nós vamos ter o primeiro campeonato cearense das Areninhas, que você aprovou totalmente. Marcelo, Isso. E Então, você também teve um jogador ali que foi para a seleção brasileira, né, com você. Dudu Cearense foi para a seleção. Tive o prazer de ganhar a Copa Raimundo Fagner, organizada por você. Fiz 7 gols naquele campeonato, viu? Eu lembro. Cheguei na final com 7 gols. O meu companheiro de ataque também tinha 7. O Ceará tá prestando com o centroavante. Não, macho, aí não posso não. Aí o meu companheiro de ataque, eu joguei a final com o braço quebrado, que eu quebrei, batendo racha, quebrei o braço e não fiz gol na final. Mas fomos campeões. E terceiro, Dacildo, que o seu saudoso irmão Dário, né? Sim. Grande amigo do meu pai, professor Mardônio, Sim. jogaram juntos, cresceram juntos. Então, meu pai sempre lembra das histórias com o Dário e seus outros irmãos também. Nilton, era o Nilton, né? O Nilton Albuquerque. Então, é uma alegria falar com você e eu queria fazer esses relatos públicos, né? De alegria e de satisfação. Obrigado. E tenho observado sim, Dacildo, os jogos do Fortaleza é alvo de teste mesmo para muitos arbitragens. Algumas delas boas, outras não, né? Mas eles têm feito isso, mandado árbitros de pouca minutagem na Série A, de poucos jogos na Série A, né? Para alguns jogos do Fortaleza, e isso preocupa porque horas de voo conta, né? Você ter uma minutagem, você ter um lastro conta. Em Minas Gerais tem um erro ou outro, né? Por exemplo, aquele árbitro do Espírito Santo que apitou Fortaleza e Bragantino, ele errou no gol do Bragantino, que ele deu um escanteio que não foi, né? Não foi escanteio, mas ele manteve no escanteio, o Bragantino fez o gol. Depois ele apitou aqui Fortaleza e Fluminense, o mesmo árbitro fez um bom arbitragem com Fortaleza e Fluminense, o mesmo árbitro. Davi Moreira. Santo. Isso. Então, assim, a gente quer que seja bom, né? Independente se é novo, se não é. E acho que também, você sabe disso, que a renovação também é importante. Verdade. Né? Que é importante que surjam novos árbitros, que surjam novas figuras que tenham qualidade. Aí não pode ficar restrito ali a 3, 4 árbitros, né? Porque são 10 jogos por rodada, né? Na Série A, mais 10 na Série B, são 20 jogos, então tem que ter gente boa para apitar todos os jogos. A gente está atento, mas aí estamos atentos a isso sim, e a sua observação é pertinente. Muitas vezes nos nossos jogos, né, vem árbitros com pouca rodagem, mas a gente torce que eles possam crescer, evoluir e poder apitar qualquer nível de partida.